Olá, meus amigos! Você que participa aí do Educacá e Conexões, seja bem-vindo ao nosso podcast da educação. Aqui, mais uma quarta, estamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio hoje para celebrar o 10º episódio do Educacá, projeto esse aí que trata da educação. Hoje temos o prazer e a honra de abordar o tema muito relevante, que é motivo de orgulho para todos os mato-grossenses, que é a evolução do IDEB no nosso estado. Para falar sobre essa conquista e o papel fundamental da Escola Tiradentes, neste avanço recebemos hoje aqui um convidado muito especial, que é o Coronel Zacarias Vitalino, diretor da Escola Tiradentes em Cuiabá, uma das melhores colocadas no estado de Mato Grosso e a melhor colocada em Cuiabá. Seja bem-vindo, Coronel Zacarias, é contigo. Agradeço pela oportunidade de estar aqui nesta noite, falando um pouco sobre educação, em especial da Escola Militar Tiradentes Cuiabá. É uma escola que foi criada pela Polícia Militar há 38 anos atrás. Então é uma história que já foi consolidada no estado de Mato Grosso. E para nós é uma satisfação imensa poder estar aqui nessa noite. Muito bem, as palavrinhas do coronel aqui, diretor dessa escola, mais de 30 anos a escola fazendo história em Mato Grosso e, claro, com esse índice aí, a gente conversava aqui ainda há pouco sobre as escolas militares que são destaque no estado, no IDEB, Mato Grosso, que saltou da 22ª posição para a 8ª posição no Brasil, do IDEB, isso é muito importante. Então, coronel, antes de falarmos especificamente sobre a escola, gostaria que o senhor explicasse um pouco para os nossos amigos que acompanham aí, que já deixa o seu like, já vai curtindo, se inscrevendo se você não é inscrito, sobre o que é o IDEB e por que ele é tão importante para a educação brasileira, e assim como a Escola Tiradentes se destacou nesse critério. O IDEB, a sigla Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ela é um resultado de uma prova que é aplicada e também de alguns outros parâmetros que são avaliados no âmbito escolar. Então, a prova ela é o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Então, o SAEB é uma prova que se aplica às escolas e aí no final temos um resultado. Mas esse resultado não é somente dessa prova que foi aplicada. Tem outros fatores que são mensurados. E como o senhor bem disse, Mato Grosso ele deu um salto gigantesco e nós temos que aqui parabenizar o governador do estado, Mauro Mendes, pelas políticas, juntamente com a Secretaria de Estado de Educação, na pessoa do secretário Alan Porto, que desenvolveu um projeto interessante, porque quando nós planejamos, nós temos um objetivo a ser alcançado. O interessante é que foi planejado, e havia um prazo para que em 10 anos Mato Grosso ele estivesse entre as 5 melhores educação do país. E a gente já viu que esse salto, em pouco tempo, ele já colocou Mato Grosso na 8ª posição. Então aqui eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar a gestão hoje da SEDUC, através do secretário Alan, secretário adjunto a Mauri, que é um braço forte ali também do secretário Alan, e todos os gestores que têm se empenhado em avançar na educação no estado de Mato Grosso, dando credibilidade. Que hoje a educação do estado de Mato Grosso, eu penso que ela está no estágio de credibilidade. Hoje nós vemos uma migração do privado para o público. Muitos alunos que faziam parte do sistema privado estão migrando para o público. Então hoje o pai ele já consegue encontrar uma escola pública a qual ele confia e matricular o seu filho. Coisa que nós não víamos no passado em razão do resultado. A credibilidade vem aumentando, Vem aumentando, através do resultado do IDEB, ou seja, a participação dos alunos no SAEB, e aí essa avaliação traz um resultado positivo, onde essas políticas públicas implementadas pelo governo do estado, através da secretaria, têm realmente surtido efeito. Isso é bom para a sociedade, porque hoje nós sabemos que pagar para um filho estudar na escola privada, o valor não é baixo. O valor é alto. Então hoje o pai ele tem essa possibilidade de matricular seu filho numa escola pública, porque a escola pública está conseguindo um nível de credibilidade alto.
é uma educação de qualidade, né, que nós estamos alcançando. E o senhor falou uma coisa interessante, importante, nós falamos aqui em outros episódios, inclusive na semana passada tivemos aqui com a professora Mírcia, né, que é professora da rede pública, e ela falava do Mais Inglês Mato Grosso, né, que é um programa que o governo implementou, e chegamos até a falar um pouquinho sobre o IDEB, falando sobre essa questão de investimentos que o Estado tem feito na educação, né? Isso é muito importante, desde de uniforme, material escolar, né, toda a estrutura, e vem apontando os resultados aí que no IDEB, né? Sim, eu fico impressionado de ver como a educação pública mudou, né? Eu sou fruto da educação pública, né? Eu estudei a vida toda em escola pública. Hoje nós vemos aí dentro dessas políticas material escolar de qualidade, não é qualquer material, né? É apostilado, né? A cada bimestre nós recebemos um material novo para ser utilizado em sala de aula, uniformes escolares. Até a nossa escola militar não tinha até o ano passado, ano retrasado, uniforme. A partir do ano passado, as escolas militares também já começou, né, a receber uniforme. A infraestrutura, nós vemos o quanto a secretaria tem se empenhado em melhorar a infraestrutura das escolas, né, ensino em tempo integral, educação indígena, alimentação escolar. Hoje, né, as escolas ela podem ofertar 3 refeições, né, para os alunos. Você tem a opção de ofertar 2 ou 3. A nossa escola ela optou em ofertar 3. Então, o aluno chega de manhã, ele tem uma refeição de entrada, ele tem a refeição do intervalo e na saída ele ainda leva uma refeição para não ir para casa, né, de barriga vazia nesse trajeto que ele vai fazer até a sua casa. E aí, como o senhor disse, tem a questão da língua estrangeira, né, que é o Mais Inglês. Uma plataforma excepcional que os alunos podem estudar nela. E também, no final, aqueles alunos mais pontuados, eles são classificados para o intercâmbio na Inglaterra. Então, ele ainda é premiado no final do ano para essa viagem custeada pela Secretaria de Educação. Né? O aluno não vai, né, desembolsar nenhum centavo para essa viagem, fazendo intercâmbio fora do país. Então, hoje, eu digo que se o aluno se empenhar, ele não tem como perder para nenhuma outra escola da rede privada. Ele compete, né, num patamar de igualdade com a rede privada. Não temos o que reclamar. Né? Então, a gestão atual da Secretaria de Educação, juntamente com o apoio do governo do Estado, tem feito muito nesses últimos anos. E nós acreditamos que essa visão de chegar, né, em 10 anos na 5ª posição, eu creio que vai acontecer bem antes disso. Bom, eu vi que o projeto, né, a perspectiva, como o senhor falou, né, e o Mato Grosso conseguiu muito esse avanço, foi muito rápido, né, a gente vê que a questão de investimentos, ela realmente faz efeito, surte efeito, conforme a gente viu aí, né, tá vendo o Mato Grosso. Agora a questão de, né, continuar essas melhorias, a gente vê que está melhorando, né? Escolas, nós falávamos aqui, que estavam falidas, que têm se recuperado no cenário, né, da educação. Sim, aqui no estado, na capital, né, capital Cuiabá e Várzea Grande, que é a cidade vizinha, nós temos exemplo, né, da escola antiga Presidente Médici e lá em Várzea Grande na escola Nadir de Oliveira. Essas 2 escolas, né, a gente conhece muito bem, nós somos moradores, eu moro em Várzea Grande, mas eu convivo muito em Cuiabá, então eu conhecia muito bem a situação dessas 2 escolas. E como você bem disse, né, ela, né, estava numa situação bem delicada. Hoje nós temos ela, né, operando com capacidade plena, tanto uma quanto outra. Aí nós perguntamos, é possível mudar? É possível, basta querer. E hoje com um suporte que a Secretaria de Educação tem dado, né, tem fornecido, ofertado, não tem como, né, não conseguir resultados diferenciados. Né? Voltando aqui para a questão do IDEB, né, nós temos uma meta nacional, né, para o ensino fundamental lá no final. Nós tínhamos uma meta de 5, né, uma nota 5, né, e para o ensino médio 4,3. Para a escola particular, a meta 6,3 nos anos finais do fundamental e 5,6, né, para o ensino médio. E quando nós olhamos, né, para a nossa escola, Tiradentes, Cuiabá, lá nos anos finais do ensino fundamental, que a meta nacional é de 5, nós batemos 6,4. Ou seja, nós conseguimos 1,40 acima da previsão nacional. Né? E aí quando nós olhamos para o ensino médio, que a previsão, a meta prevista
4,3, nós batemos 5,2. Ou Já seja, bem acima, né? bem acima daquilo que, né, daquilo que é a meta nacional. Então, ou seja, né, nós temos que avançar. Né? Como eu disse para a nossa equipe, nós não podemos conformar com esse resultado. Né? O resultado bom, excelente, né, mas nós não podemos conformar. Tem que querer mais, né? Queremos mais. Então, né, a nossa visão para a nossa escola é alcançar a pontuação 7. Né? 7 tanto para o fundamental quanto para o médio. Então, nós vamos trabalhar para isso. A nossa meta é chegar nesse patamar. Então, nós não podemos conformar. Nós tivemos... Né, a escola ela tem sido bem pontuada ao longo dos anos. Nós temos uma trajetória de pontuação excepcional, mas não podemos nos acomodar. Então, esse resultado, ele nos dá, né, a possibilidade de nós planejarmos um avanço na educação especial na nossa escola. Então, com isso, nós contribuímos para o geral, mas a nossa escola precisa avançar ainda mais. Então, nós queremos figurar entre as melhores escolas do país. Não podemos nos contentar, nós somos a primeira, né, da diretoria regional metropolitana, né, nós somos a terceira do estado. Não, nós queremos, né, o patamar... No topo mesmo. Queremos o topo no estado, queremos estar entre os melhores, né, em âmbito nacional. Isso é interessante, e agora uma pergunta é o seguinte, focado na Escola Tiradentes, na qual o senhor dirige, né, o que é melhor colocada, conforme disse também aqui na DRE Mato Grosso, né, DRE Metropolitana. Né, na região Cuiabá, Várzea Grande, quais as práticas e metodologias a escola implementa que contribui, né, para esse excelente desempenho? Como que, né, além da gestão da escola, como que tudo ali coaduna para esse resultado? Assim, primeira coisa, né, nós temos uma equipe de trabalho. Eu digo que a nossa equipe de trabalho ela é excepcional. Eu sempre falo, eu tenho os melhores professores, eu tenho a melhor coordenação, a melhor equipe de apoio que dá o suporte na limpeza, a equipe de nutrição e assim por diante. Então nós temos, né, profissionais de alto gabarito na nossa escola. E aí, né, nós temos também algo interessante nesse processo de gestão, né, militar, que é a hierarquia e disciplina. São os dois pilares que sustentam a instituição militar. Então esses pilares são levados para dentro da escola. Então, nós mantemos um padrão de hierarquia e disciplina. Outro aspecto interessante, a meritocracia. Nós temos que, né, incentivar os nossos alunos a avançarem cada dia mais. Então, nós, né, criamos entre eles uma disputa por nota. Né? E nós temos ali na escola, né, um quadro onde nós colocamos a pontuação de todos os alunos. Né? Do 01 geral ao 01 por turma, até aquele que está com a nota, né? Mas essa nota lá embaixo, aquele não vai ficar constrangido? Não, não, porque a escola ela tem se preocupado com isso, porque a escola ela tem que cuidar desses alunos também, entender por que eles não estão alcançando, porque o desejo da gestão é que todos tenham notas excepcionais, que nós tenhamos até dificuldade para localizar o primeiro colocado das turmas e o primeiro colocado geral da escola, né? Que é aquele aluno que... Né, Esteja todos na briga sadia. Né? A briga sadia. E sabe o que é interessante, Cacá? Que os alunos, todo momento, eles estão olhando esse mural das notas. Eu penso assim que quando eu vejo o aluno olhando ali, eu falo, eu quero um dia estar nessa posição aqui, entendeu? E eu vou brigar por isso. Eu vou me esforçar por isso. Então não é para diminuir ou menosprezar aqueles que estão em baixas colocações. Pelo contrário. Mas é um incentivo. É incentivá-los a também chegar nesse patamar. Então o desejo nosso é que todos, né, não lutem apenas para manter a média para aprovação, mas que sejam destaques. Porque o futuro deles está sendo construído ali. Ali é a construção do futuro. Então quanto mais eu me empenhar, quanto mais eu destacar no quesito nota, comportamento, disciplina, pode ter certeza que as portas estarão abertas em todos os lugares. Não haverá dificuldade. Eu digo, serão bem-sucedidos. Bem-sucedidos. Porque Deus nos deu, né, capacidade, deu inteligência. E os alunos são capazes. Mas nós precisamos trabalhar isso. E nós trabalhamos. Essa é uma das questões também. Né? Prova do SAEB. Né? Nós passamos semana, Cacá, semana trabalhando na mente dele para que eles não faltem o dia da prova. Porque o maior problema é você ter adesão a essas avaliações, isso, muitas vezes. Né? Porque é outro índice que é analisado. Não é só
a proficiência na prova que ele realizou, mas a presença, a participação também é computada e é multiplicada por esse percentual. Então, é uma meta nossa atingir 100%. Nós não conseguimos 100% ainda. E por isso a nossa nota, né, ela foi um pouquinho abaixo, ela poderia avançar. Mas é um trabalho hercúleo que tem que ser feito, né, porque eu digo para os alunos, você só não virá se caso você estiver hospitalizado. Então tem que participar. E aí a nossa equipe, os policiais, né, trabalham muito nesse aspecto, todos os dias, né, falando, orientando, avisando os pais nos grupos que não pode faltar, que tem que vir nessa prova. Essa prova é importante, porque essa prova, ela, além de valorizar o aluno, valoriza a escola, valoriza a educação, valoriza o estado de Mato Grosso. Sim, com certeza. Então não é algo específico do diretor, né, como certa vez alguém disse, o diretor vai se dar bem nisso, né? Não, o diretor é uma peça desse quebra-cabeça, né? Todos vão se dar bem, todos irão. É o conjunto, né? É o conjunto, não é só o diretor, né? Então a gente precisa, né, trabalhar muito a mente dos alunos nesse sentido. Eu sempre digo assim, Cacá, que nós temos que trabalhar o sentimento de pertencimento. Eu pertenço a essa escola. Eu vou dar meu sangue enquanto estiver nessa escola. Eu vou fazer o melhor, porque eu quero deixar minha história registrada nessa escola. Então eu tenho orgulho. Assim como eu tenho orgulho de ser diretor da Escola Tiradentes, o aluno precisa ter orgulho de fazer parte dessa escola. Então aquele uniforme que ele usa tem que ser orgulho para ele, não simplesmente um uniforme qualquer, como nós vimos recentemente alunos jogando fora o uniforme. Na Escola Tiradentes não acontece isso. Quando o aluno ele deixa a escola, ele vai lá e devolve o uniforme. Parte deles vão lá e devolvem, principalmente se o uniforme está novo. Ele fala, eu sei que alguém vai precisar desse uniforme, eu vou deixar aqui. Tem um processo de conscientização. Conscientização, porque isso é importante. Não jogar fora. Né? Eles não têm essa prática na nossa escola. E assim, se já tem o suficiente, eles não querem mais. Eles não pedem mais. Por quê? Porque o uniforme é importante. E nós valorizamos o uniforme. Porque o uniforme ele é regulamentado não só pela SEDUC, ele é regulamentado pela PM. Então, esse uniforme que os alunos vestem, né, está dentro da legislação de uniforme da PM. Então, esse uniforme está lá dentro. Então, o uniforme, para nós, ele tem que ser tratado com seu devido respeito. Sim. Ele não pode ser banalizado. Então, é um trabalho que a gente faz também, né, no convencimento, usando o poder de convencimento para que ele se sinta pertencente a esse processo. Isso é algo fantástico. Né? Então, e agora nós temos essa demanda, né, de nos preocupar também com reprovação, que reprovação é outro fator, né, que atrapalha o resultado do IDEB. Que puxa para baixo? Puxa para baixo. Né? Agora, talvez alguém vai perguntar, alguém que esteja nos ouvindo, mas e aí, coronel, você vai aprovar os alunos? Não. Negativo. Né? Nós estamos usando estratégias para que o aluno seja aprovado sem que a escola precisa dar nota para que ele seja aprovado. Isso é inadmissível. Nós não podemos dar nota e aprovar o aluno. Nós precisamos trabalhar para que o aluno seja aprovado por mérito dele. Então, nós temos essa construção dentro das escolas e a consciência dos professores. Então, os alunos, quando eles estão figurando lá, naquela relação de meritocracia lá embaixo, chamamos os pais, apresentamos a situação para cada pai individual e chamamos a responsabilidade dos pais para cooperar conosco, porque ele não estuda só na escola, ele tem que estudar em casa. Então, é o conjunto, né? Família, conjunto. Escola, aluno. Isso. A família deve estar envolvida nesse processo. Na verdade, envolvida não, comprometida. Porque o envolvimento não traz resultado, agora o comprometimento traz resultado. E aí nós temos chamado os pais, apresentado as notas, mostrado a nossa preocupação, apresentado a nossa proposta pedagógica, né, para trabalhar esse aluno no sentido de fortalecê-lo, resgatá-lo, e aí queremos a contrapartida do pai. Então, essa é a nossa metodologia. Não vamos aprovar aluno. Não vamos aprovar aluno, de forma alguma. Não podemos dar nota para o aluno. Então, esse resultado do IDEB, da Escola Tiradentes Cuiabá, Cacá, é o resultado fidedigno. É o resultado verdadeiro. Porque ali nós não maquiamos resultado. Jamais. Foi construído esse processo. Esse resultado todo. Realmente condiz com a realidade da escola. Porque eu não posso, né, dar nota para aluno. Eu não posso promover o aluno sem o conhecimento. O aluno precisa do conhecimento.
Com certeza, isso é parte importante, né? E assim, aproveitando, Coronel, o senhor tocou no assunto do uniforme, né? E do uniforme até eu passo por duas escolas do estado, uma militar, que é a Tiradentes, né? A Tiradentes, não, perdão, Dom Dom Pedro, Pedro. Dom Pedro II, é, e a outra é o André Avelino. Um abraço para os alunos que nos acompanham lá. E aí a gente vê a diferença em relação a essa questão do uniforme, conforme a gente vê o uniforme, né, que é o da escola tradicional, sem ser as militares, pessoas usando esse uniforme aí na rua, você encontra pessoas com short, que é uniforme, com casaco, com a mochila, com o tênis, que o governo né, da secretaria dá até o tênis para o aluno. Então você vê esse descaso com o uniforme. E foi uma das questões que eu pontuei, como eu trabalho com eles gestão, né, no curso de gestão e empreendedorismo, a gente falando justamente dessa questão de pertencimento, porque o uniforme é uma necessidade que se tem de identificação, porque você trabalha numa empresa, né, como eu trato com eles o mundo dos negócios, essa situação toda, que eles precisam estar uniformizados. Aí eles começaram a pensar, teve alguns que estavam reclamando do uniforme, até no Dom Pedro, às vezes eles reclamam da farda, tudo, né? Aí eles depois, professor, é verdade, né? A gente vai chegar na empresa e realmente é tudo isso. Falei, pois é, daqui a pouco vocês estão saindo daqui para o mercado de trabalho, vocês precisam, para a vida, vocês precisam, né, manter essa questão da disciplina, que eu acho que é muito importante a disciplina e a hierarquia. E parece que a turma conseguiram entender o recado, a mensagem também dessa forma. Eu acho que isso é muito importante, acho que é um ponto importantíssimo né, das escolas militares, implementar essa cultura que os nossos alunos acham que a escola muitas vezes não tem, perdeu essa hierarquia, essa disciplina, que as outras escolas está faltando um pouco mais de pulso, a gente vê muitas vezes, né? E essa questão do uniforme dentro da estrutura militar, nós já aprendemos lá na nossa formação, lá na base. Né? O policial é identificado pela farda, pelo armamento, pelo equipamento e pela viatura. Nós temos 4 pontos de identificação, como, né, o senhor bem disse. Né? Isso serve para identificar o aluno. Então, a escola ela precisa ter o mínimo de segurança. Então, quando se tem uniforme, você já tem uma facilidade de identificar os seus alunos. Sem uniforme fica mais difícil. Alguém Sim. pode infiltrar e entrar na escola para fazer alguma coisa e, na verdade, você vai ter dificuldade para identificá-lo. Então, o uniforme serve para identificar o aluno e dizer que ele pertence a uma escola estadual. No caso, as escolas elas têm o mesmo padrão de uniforme. Então, quando alguém vê aquela pessoa na rua, ele vai falar que ele é um aluno da escola, né, estadual. Uniforme diferente, um aluno da escola municipal, cores diferentes, né, de acordo com a bandeira do município, né, do estado, de acordo com a bandeira do estado. Né. No caso, nossas escolas, né, Tiradentes, que é da Polícia Militar, o uniforme é diferente da Dom Pedro II, que é, né, gerida pelo Bombeiro Militar. Então lá traz as características do fardamento, né, do uniforme do bombeiro, e aqui a nossa traz características do nosso fardamento. E elas representam, né, as instituições. Então, por isso eu digo para os alunos, enquanto você estiver uniformizado até chegar na sua residência, você continua representando 2 instituições fortíssimas. Né? Uma, né, que é a educação do governo do Estado, e a outra é a Polícia Militar. Então, qualquer coisa que acontecer com você estando uniformizado, aluno da Escola Tiradentes, porque pertence à Polícia Militar. Então, se alguém precisar fazer um contato de emergência, vai ligar para o 190 e vai dizer: aqui tem um aluno da Escola Tiradentes Cuiabá, ou da Escola Tiradentes aqui de Várzea Grande, de onde seja, né, escola. Sim. Mas através do uniforme Já identifica a pessoa. Agora, sem uniforme, como identifica? Então, eu sempre recomendo aos alunos, você quer fazer alguma coisa, né, que está fora do padrão, tira o uniforme. Porque pelo uniforme você vai ser identificado. E o interessante, Cacá, nessa questão do uniforme, que muitas vezes as pessoas vão lá na escola e fazem denúncia dos alunos. Qualquer comportamento fora da régua, né, as pessoas não aceitam. E vão lá na escola e falam: ó, tem um aluno de vocês que está assim, assim, assim dentro do ônibus, tem um aluno de vocês assim, assim, assim no terminal. Então, isso nos ajuda muito. Né? Identificou, trouxe o problema. E nós vamos para a solução do problema. Então, o uniforme é algo de fundamental importância. Né? Parabenizo o nosso legislativo estadual, né, que aprovou a lei do uso do uniforme, né, que não era obrigatório. Agora, o Estado fornece uniforme
e o uniforme não é obrigatório. Você está entendendo? Olha o descompasso. Né? Para que fornecer, então, se não é obrigatório? Porque é uma despesa a mais. É uma despesa a mais, porque quando ele te dá a oportunidade de você decidir o que você quer, você talvez vai optar por não querer. Então, isso não funcionava da forma que estava. Mas graças a esse episódio que aconteceu naquela determinada escola, né, o secretário tomou uma posição, eu parabenizo pela posição tomada, né, e agora cabe aos gestores de cada escola, né, processar, né, a forma exata para lidar com essa demanda, para que todas as escolas, né, realmente façam uso do uniforme, para a identificação de cada um dos alunos que pertence àquela escola. Isso é importantíssimo, né? Aproveitando aí a audiência do pessoal que nos assiste aí, que está nos acompanhando aqui, a Luísa, Carla, a Luciana Maria Milhome, em Santos Curvo, está dizendo Tiradentes referência em Cuiabá e Mato Grosso. Gustavo Leal, Miriam Maria Silva Fernandes, Gonçalina Vitalino, Margarita Artes, também parabéns à escola pelos resultados. Mari Celina, Tiradentes arrasando, Dani Figueiredo, a Luciana também diz aqui, a disciplina é muito importante para a escola alcançar bons resultados. A escola Tiradentes mostra a prova. CR7 está aqui, Adilson Leão, Maine Campos, parabéns aos excelentes profissionais da escola. Flávia Luiza, escola, família andam juntas. Luciana, novamente aqui, parabéns, coronel. Os alunos precisam ser aprovados pela sua aprendizagem. Ana Nunes, a escola Tiradentes está de parabéns na educação e na disciplina. Fico muito orgulhosa em ver minha filha fazendo parte dessa instituição. Só estou aguardando abrir vaga para a série do meu filho. O Eliseu Araújo diz, cadê o Eliseu aqui? Mas se o governador pedir para aprovar, os alunos é para que a escola fique melhor posicionada. Os diretores ficam quase que obrigados a aprovar os alunos. Até os alunos falam isso. Né? Deve ter algum caso de escolas nessa situação. E a Inês Fernandes, boa noite, professor. Sempre preocupado com a educação e trazendo discussões importantes para a sociedade. Também Nini, escola maravilhosa. São algumas pessoas participando aí conosco, ajudando a fazer o nosso podcast, coronel. Isso é motivo de orgulho. Né? Eu me sinto orgulhoso, né, de fazer parte dessa escola. E como nós, né, sempre comentamos, né, com a nossa chegada ali, eu falo que é um propósito de Deus nós termos ido ali, porque eu fui para a reserva da PM e não tinha intenção de voltar, né, a vestir a farda mais, né? Já era o pijama e já encerrar por aí, né? Mas, e aí nós fomos convocados pelo nosso comandante, Coronel Mendes, né, que nós trabalhamos juntos, nós somos da mesma turma de oficiais da Polícia Militar, e ele nos incumbiu dessa missão, de assumir esse compromisso. E eu, no momento, Cacá, para ser sincero, eu não gostei muito da ideia. Né? Mexer com adolescente, né? A gente não quer sair do conforto, né? Apesar de que eu estava trabalhando em uma escola, apoiando a minha irmã, ela está até sintonizada aí, né? A Gonçalina Vitalina, minha irmã, e ela nos chamou para dar um suporte para ela na escola dela, e eu estava gostando muito, porque lá eram crianças pequenas e eu estava muito afeiçoado aos meninos, né? Ensinando também essa questão da hierarquia, da disciplina, de alguns princípios militares. Então eu estava feliz ali. Aí o comandante me passou essa incumbência aí, e como a gente tem esse laço de amizade muito forte, né? E consultando também a Deus, falei, não, tem um propósito maior ali, né? A nossa visão, nosso sonho é que essa escola seja referência nacional. E eu penso que Deus está nesse projeto e nós vamos alcançar esse objetivo. Né? Eu sei que a caminhada não é fácil, é difícil. Né? Eu tiro o chapéu para os profissionais da educação, eu respeito muito porque eu já passei em sala de aula no passado, eu sei o quanto é difícil. Né? Da mesma forma, os policiais, né, os servidores da saúde, né, é uma missão muito árdua. Né, mas ao mesmo tempo é uma missão prazerosa. Então, quando eu ouço, né, esses elogios, esses comentários, né, nós ficamos ainda mais fortalecidos para dizer, estamos no caminho certo, vamos continuar que nós vamos vencer. Não vamos olhar para as circunstâncias, porque se for olhar para a circunstância, Cacá,
Tem montanha que a gente acha que não vai transpor, né? Então eu não quero olhar para as circunstâncias, eu quero olhar para Deus, né? Eu aposto na equipe que nós temos lá, né? Eu creio no potencial de cada aluno daquela escola, que são vencedores. Eu até denominei recentemente que a Escola Tiradentes é a escola de vencedores, porque nós temos muitos vencedores que hoje estão aí, né, ocupando posições elevadas, né, nas profissões, né, nas administrações públicas, privada, onde quer que seja. Nós temos, eu vou citar até aqui o exemplo, doutor Eustáquio, me permita usar seu nome, né, que é um parceiro nosso lá da escola, hoje juiz do Tribunal Regional Eleitoral, passou por aquela escola, tem um exemplo, né, ele palestra para nós todos os anos, pelo menos umas 4, 5 vezes lá na escola, né, mostrando que é possível vencer. Né? E no último Enem, nós tivemos uma quantidade de aprovação gigantesca, gigantesca. Nós tivemos resultados excepcionais no Enem, inclusive nós temos alunos que foram aprovados para o curso de medicina aqui na UFMT, né? Nós temos várias aprovações, porque ano passado nós fizemos um trabalho diferenciado também. Né? Quando eu tomei conhecimento do pré-ENEM que o governo oferta, sim, que também é facultativo, que eu não concordo. Mais uma coisa importante, que tem um custo e ser facultativo não pode. Então, ano passado, como era facultativo, a gente entrando no processo, né, que eu estou há pouco tempo na escola, os alunos ficaram no facultativo. E aí nós criamos, dentro da nossa estrutura, né, uma semana pré-ENEM. Todo bimestre tinha uma semana pré-ENEM, com avaliações, e fizemos várias avaliações, e isso ajudou muitos alunos a conseguirem um resultado satisfatório no Enem. Esse ano, mudamos a estratégia. A nossa escola deixou de ser facultativa. Para o Enem já tem que estar direcionado. É obrigatório o terceiranista se inscrever no Enem. Então eu tenho 98 terceiranistas esse ano. 93 estão inscritos no pré-ENEM do governo do estado. Mas e 5, coronel? Por que não estão? Eu vou dizer por quê. Esses 5 eles conseguiram bolsa, né, em alguns cursinhos preparatórios. Então, o cursinho preparatório, ele tem um olhar diferenciado na nossa escola. Eles vão lá, cooptar alguns alunos e ofertam a bolsa de estudo. Alguns pais até mesmo pagam, mas parte deles, eles conseguem são bolsa. Bolsistas, são bons alunos, geralmente conseguem. Né, através de uma sondagem que eles fazem, eles selecionam esses alunos e ofertam uma bolsa de estudo, porque quando sai o resultado do Enem, vai aparecer o nome da escola dele lá, né, uma escola particular. Eu ia perguntar, mas o senhor já respondeu a respeito do Enem, né? É interessante ver esses resultados, né, da escola pública no Enem. E assim, mais uma questão, coronel, é o seguinte, os desafios enfrentados pela Escola Tiradentes, o senhor começou a falar dos desafios, né, e como é que a equipe escolar trabalha para superá-los. Os principais desafios que a escola tem ainda, porque tem desafios ainda, como o senhor falou, é chegar no topo, né, na excelência, mas como que a escola tem enfrentado e quais são esses desafios que a escola ainda, né, tem que superar? Nós temos vários desafios, né? Um deles, né, eu vou até mencionar aqui o processo seletivo. O processo seletivo ele é muito questionado, né? As pessoas perguntam, mas você seleciona os melhores alunos? Não. Como eu disse, nós selecionamos alunos que querem estudar na escola. E dentre esses alunos que chegam para nós, tem muitos alunos que chegam debilitados. Né? A base que ele recebeu, não me importa a questão, porque eu não vou entrar nesse mérito da questão, mas a base que ele recebeu não é adequada. E quando ele chega lá, nós enfrentamos a dificuldade para colocar ele de acordo com o nosso padrão, para inserir ele no nosso processo de ensino-aprendizagem. Então nós enfrentamos essa dificuldade também. Nós temos alunos que entram, né, no 7º ano nosso que não sabe ler, tem dificuldade para escrever, né, para fazer uma redação. Então tudo isso nós enfrentamos lá também. Então o fato de um seletivo não significa que a nota é o referencial para o aluno entrar na escola. Por exemplo, se a gente pegar um seletivo que todos os alunos tirarem nota baixa, eles vão entrar na escola do mesmo jeito. A régua vai embaixo. A régua desce, né? E nós vamos ter que trabalhar esses alunos. Então, o corpo pedagógico, eles têm essa missão, né, de resgatar esse aluno. É como se fosse alguém que chegasse numa enfermaria e tivesse que receber todo o tratamento necessário para ser, né, curado daqueles traumas que ele adentrou naquela enfermaria. Então, nós fazemos esse trabalho também. Uma, né, dificuldade que nós enfrentamos, uma das.
Uma outra que eu vou citar é o modal que nós oferecemos. Né? Nós sabemos que alguns pais, não estou dizendo todos, um outro, eles não concordam com a hierarquia e disciplina. Eles optaram por essa escola, mas eles não concordam. E alguns começam a entrar em conflito conosco, né? E até mesmo ao ponto de denunciar. Então, existe dificuldades, muitas dificuldades. Respondemos denúncias direto, direto. No pouco tempo que eu estou lá, eu já respondi muitas denúncias. Mas isso não vai fazer com que nós paremos. Nós vamos continuar. Porque nós temos um sonho, nós temos uma visão. E esse sonho, essa visão, nós queremos alcançá-las. Né? Primeiro, pensando na escola referência nacional. Segundo, não podemos abandonar os nossos princípios. Os nossos valores nós não abandonamos. Então, eu não posso sujeitar aquilo que o pai quer, né? A regra da casa dele não pode ser, né, colocada dentro da escola. Porque a escola tem regra. Então, essa é uma das questões também que nós enfrentamos, né? As dificuldades ali no quesito pedagógico, a dificuldade. E aí nós temos a resistência, né, de alguns alunos também que não querem submeter a disciplina e a hierarquia. Né? E nós precisamos lidar também com essa frente todos os dias. Né? No quesito profissional também encontramos, às vezes, porque os professores não são militares. E nós sabemos que a educação até hoje não tem o quadro fechado de professores efetivos. Sim. Tem professores que são contratados. E a rotatividade é grande. Então nós temos rotatividades. Né? Rotatividade de professores contratados também na nossa escola. Então às vezes nós encontramos algum outro que não quer também seguir a nossa linha. Né? Então isso aí também são desafios. Porque é uma escola diferenciada e deveria, né, selecionar profissionais que têm interesse também de trabalhar na escola e submeter as normas da escola. Então nós temos também essa demanda, né, em especial nesse público rotativo, porque o público efetivo já estão na escola há um certo tempo. Então eles já conhecem a rotina da escola e para eles, né, não há dificuldade, né, em seguir esse padrão que a escola oferta. Mas às vezes nós encontramos nessa rotatividade, né, de professores contratados aqueles que não querem submeter. Não digo que isso é um número alto, mas um que seja, ele já causa transtorno. Já é um problema para... Já é um problema, né? Porque ao invés de ele cooperar, ele vai remar contra. Né? E esse remar contra, às vezes, está acontecendo dentro da sala de aula, onde nós não estamos. Né? Porque o professor das nossas escolas, ele tem a soberania dentro de sala de aula. Então, eles são respeitados dentro da sala de aula por nós, militares. Porque nós reconhecemos o trabalho que eles realizam. E jamais nós iremos interferir, a não ser que saia da régua. Enquanto estiver na régua, é com eles. Porque não podemos, né, interferir no trabalho do docente, de forma alguma. Então nós deixamos a responsabilidade em sala de aula com ele. Ele é o responsável. E quando, né, a situação sai do nível tolerável, ele vai e ele recorre a nós. E nós estamos ali como braço forte dos professores. Geralmente por questões disciplinares, né? Disciplinares. Né? Mas nós temos, né, as dificuldades, sim. Né? Hoje, né, nós vivemos, acho que muitas pessoas não sabem, nós vivemos num prédio que é compartilhado. Nós temos outras instituições lá dentro também, funciona junto conosco. Então é uma dificuldade, porque o ser humano, né, ele tem dificuldade no relacionamento, então ali nós temos 3 outras unidades que funcionam no mesmo prédio. Né? Então nós compartilhamos espaço, é uma dificuldade também. Né? Então, são várias, né, dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Né? Mas graças a Deus, né, Deus tem nos dado vitória. Né? Até que Ele tem nos sustentado. Mas nós já estamos chegando assim, no final do nosso tempo. Tá bem pouco, daqui a pouco tem um encontro marcado aqui, vai acontecer um outro programa. Mas eu gostaria que o senhor, assim, já para a gente fechar, sobre essa questão, esse modelo que a Escola Tiradentes tem, as escolas militares, é possível replicar em outros lugares? Como que o senhor vê essa situação, né? E o futuro da educação em Mato Grosso? Cacá, eu vou ser bem honesto, bem franco na minha fala com relação a isso. Né? Se me perguntarem, o senhor concorda que todas as escolas sejam militares, eu vou dizer não. Não concordo. Por quê? Porque o aluno ele tem que ter opções. Ele tem que ter opções. Não podemos chegar a esse nível de militarizar todas as escolas.
Não. Agora as escolas, né, que estão num processo de decadência, né, eu tenho certeza, né, que o secretário, né, o comandante, os comandantes, né, tanto da PM quanto do bombeiro, eles têm um olhar diferenciado a esse respeito. Então, quando a secretaria detecta alguma escola que está necessitando, né, de uma transformação, eles, né, reúnem, né, com os nossos comandantes e ali chega um denominador de transformar aquela escola numa escola militar. E não tem muita mudança, né? A mudança é que, a partir da transformação, haverá um diretor, né, militar, uma equipe de 4, 6, até 8 militares, né, para apoiar nesse quesito, né, disciplina dentro da escola. Mas, né, é possível um diretor de uma escola regular manter a disciplina, a hierarquia? É possível. É possível, eu digo isso, né, pelo fato de eu ter uma irmã, né, que é da educação. Ela sempre foi diretora de escola, ela aposentou diretora de escola, voltou e continua sendo diretora de escola. Então as escolas que ela geriu sempre foi disciplinada, sempre foi disciplinada. Nunca foi uma escola de baderna. As escolas que ela dirigiu, até hoje dirige, são referências de regras, normas, disciplina. O que nós não podemos fazer é abrir mão desses princípios. Não podemos abrir mão. E muitas pessoas, às vezes, abrem mão porque não querem responder uma denúncia, né? Porque não querem enfrentar uma dificuldade. E acaba retraindo e o problema ele vai avolumando. Então eu digo que os problemas existem para serem resolvidos. E nós estamos aqui para isso. Nós somos servidores públicos para isso. Porque eu não posso me furtar em resolver problemas de forma alguma. E nunca desistir. Nunca desistir. Eu não posso pensar em nenhum momento que não vai dar certo. Eu tenho que acreditar que vai dar certo. Eu acredito que a nossa escola vai ser uma das escolas referência nacional. Eu acredito nisso. Né? E nós vamos fazer acontecer para que nós alcancemos esse objetivo. Agora, quando eu mesmo já profetizo que não vai dar certo, que não adianta, que não compensa, que não convém, eu só vou afundar e vou levar muita gente junto comigo, porque eu sou a referência na escola. E quando eu digo vamos parar porque assim não dá, não, nós vamos enfrentar. Vamos pagar um preço alto por isso? Vamos, mas vamos permanecer firmes, que Deus vai nos dar a vitória. Com certeza. No final nós seremos vencedores. Vai custar, né, um preço alto, mas nós vamos pagar esse preço, porque nós acreditamos que é possível mudar. Olha, Coronel, foi um prazer enorme falar com o senhor. Nós estamos no tempo aqui, né? Mas eu gostaria de marcar um outro papo com o senhor, para a gente conversar mais sobre o IDEB, sobre a escola. Eu acho que eu vejo que o senhor é apaixonado pela educação, como o senhor disse, acredita nisso, né? E assim, quando foi criado o podcast aqui do Cacá e Conexões, assim, o propósito nosso é trabalhar com questões da educação. A gente traz dicas, a gente traz, né, ideias, traz pessoas para discutir, para falar, né, aquilo que for de interesse da educação, a gente quer trazer aqui. Quando a gente, né, teve essa notícia do IDEB, que saiu os resultados, tal, outro dia a gente precisava trazer aqui para colocar, né, Mato Grosso hoje está em evidência nessa questão da educação, porque nem sempre a educação acontece, as pessoas dão tanta moral, digamos assim, para a educação. E a nossa ideia é trazer as pessoas que fazem acontecer, porque as coisas acontecem lá no chão da escola, acontecem lá nas unidades escolares. E o senhor tem o senhor aqui falando da escola, e o prazer que o senhor fala, é muito bom ouvir o senhor falar sobre isso, sobre educação, e nos motiva a continuar na educação. Eu acho que motiva muitos colegas que estão nos assistindo, né, a acreditar na educação como o seu poder de transformação, né? Então, eu gostaria de desejar muito sucesso ao senhor, à Escola Tiradentes, né, que alcance, né, assim como o Mato Grosso inteiro, né, o nosso estado possa alcançar, né, o topo, a excelência na educação. E gostaria que o senhor deixasse aí a mensagem, né, para os pais, para os alunos, para os colegas, né, a respeito da educação, né, que nos assiste nesse momento. Bom, eu sou apaixonado pela educação, né? Eu sou de família, meu pai semi-analfabeto, mas ele começou a nos ensinar lá atrás. Ele dava aula no antigo Mobral pelo rádio. Pelo rádio. Ele foi professor pelo rádio, né, há muitos anos atrás, e nós temos uma família de educadores, e eu creio que a educação é o caminho da transformação. Não temos como transformar vidas se não for através da educação. O conhecimento ninguém tira da pessoa.
E o tripé, né, do sucesso está aí, né? Você buscar o conhecimento e pegar esse conhecimento e transformá-lo em sabedoria. Então, o tripé do sucesso, Cacá, é inteligência, né, conhecimento e sabedoria. Inteligência Deus já nos concedeu. Então, quando eu olho para os meus alunos, eu sei que todos eles são inteligentes. O conhecimento eles estão recebendo em sala de aula. E um dia, breve, eles vão transformar esse conhecimento em sabedoria. Ou seja, tudo aquilo que eles aprenderam, eles vão colocar em prática. Então, é possível transformar? É possível. E eu digo para você, gestor, professor, não desistam. Não desistam. É difícil, mas não tem nada fácil. Tudo é difícil. Não tem nada fácil para ninguém. Aquilo que vem fácil, ele vai embora fácil. Não permanece, não tem substância, ele vai embora fácil. Não é algo sólido. Então nós precisamos continuar, é possível vencer. Professor, faça a diferença, dê o melhor de si, porque Deus não te colocou lá por acaso, Deus te abriu uma porta de você ser referência para vários alunos, vários alunos. Eu fico triste, Cacá, eu já fui em várias formaturas de criança, as crianças não apontavam professores, né, como a profissão que eles queriam, o magistério, a docência, né? Quero ser jogador de futebol, quero ser policial, né, aparece bastante. Aí eu ficava ali pensando, mas ninguém quer ser professor, meu Deus. Por que não querem ser professores? Porque às vezes o próprio professor não tem valorizado a profissão. Desestimula. Desestimula, porque ninguém quer ser professor. Porque quando eu entro numa sala de aula e começo a falar mal da minha profissão, ou se eu falo mal o tempo todo para os meus colegas, chego na escola sem vontade de trabalhar, como vai ser o meu resultado? Então, nós não podemos desistir. Se Deus te capacitou para ser um professor, te deu inteligência, te deu conhecimento, agora coloque esse conhecimento em prática, transformando ele em sabedoria. Diretores, não desanimem. Não desanime, a sua escola pode avançar muito. Se você realmente acreditar que é possível, porque eu acredito que nós vamos conseguir esse resultado. Nós vamos trabalhar, nós vamos nos esforçar o máximo e nós vamos alcançar esse resultado, sim. Porque eu acredito na equipe que eu tenho, acredito nos alunos que estudam na escola, acredito que os pais também vão vestir a camisa nesse sentido e juntos nós vamos chegar a esse denominador. E lembre-se, Deus está contigo. Deus está contigo, independente da circunstância, Deus ele está com a mão estendida para nós. Ele não quer que nós paremos, porque nós precisamos trabalhar essas crianças, porque o que será dessas crianças se nós desistirmos delas? Elas têm um futuro pela frente. E nós fazemos parte da história delas, nós estamos construindo a história delas. E nós não podemos abandonar de forma alguma esse propósito. Esse propósito é de Deus. A Bíblia fala que toda autoridade emana de Deus. Professor, você é autoridade em sala de aula. Diretor, você é autoridade. Você é o gestor da escola. Coordenador, você é autoridade. Então Deus te colocou ali para fazer a diferença na vida dessas crianças. E vamos para cima, vamos fazer a diferença. Vamos vencer. O governador queria em 10 anos, né? Já estamos perto, não foi nem 5 anos. Né? Eu creio que ano que vem nós podemos chegar já nessa posição que o governador falou de 5º colocado em 10 anos. E quando der os 10 anos, nós vamos estar entre os, quiçá, a primeira do Brasil na educação. Como que o Nordeste consegue? Por que nós não podemos conseguir? Nós somos piores? Não. Às vezes falta acreditar no nosso potencial. Então, acreditem no potencial que vocês têm, porque Deus concedeu o potencial necessário para você. Acho que essa é a mensagem que eu quero deixar para todos. E agradecer, Cacá. Fico feliz, né, de poder participar desse podcast, de estar aqui contigo nesse final de dia. Muito proveitoso. Continue firme nesse propósito. Você está construindo história na educação. Está construindo história tanto lá na escola quanto aqui. Porque isso aqui é importante. Muitas pessoas hoje que não conheciam o seu podcast, está conhecendo a partir de hoje. Eu creio que vão começar a acompanhar frequentemente, né, as entrevistas que serão realizadas aqui. E que Deus te abençoe e sucesso para você, para a sua equipe e também sucesso para todos nós que fazemos parte da educação. Que esse é o nosso desejo, que a educação pública ainda tem solução e está em nossas mãos. Só depende de nós. É isso aí, gente. Eu agradeço as palavras, Coronel.
mas a gente continua firme aqui. Hoje, assim, a grata satisfação do nosso 10º episódio, com o senhor nos presentear, né? E claro, a sua fala, né, vai muito de encontro àquilo que a gente tem e pensa a respeito da educação. Então eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam. E que se não se inscreveu, se inscreva, dê seu like, deixe seu comentário, né? Nosso muito obrigado. As redes sociais, nós temos um segundinho, as redes sociais, se quiserem encontrar a Escola Tiradentes, o Coronel, como se acessível essa parte, como que... Sim, nós estamos disponíveis aí. A escola tem um site, né? escolatiradentescuiabá.com. Pode acessar lá que tem informação. Nós temos o Instagram da escola, Escola Tiradentes, né? Tem o Instagram do Coronel Vitalino, Zacarias Vitalino, né? Estamos à disposição, né? Sempre publicando alguma coisa importante ali da nossa escola, sempre trazendo algo interessante que a gente realiza ali. E estamos à disposição. Qualquer coisa, conte conosco. Tá joia, gente? Um abração para vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana. Valeu, abraço, tchau, tchau.